Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo sobre o sistema PJE Calc. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa tela de cartão de ponto, de horas extras, apuração de jornada de trabalho. Eu vou responder algumas perguntas que me foram feitas por e-mail, que talvez outras pessoas tenham essas mesmas dúvidas. A primeira dúvida é a seguinte. O Rui Barros, ele pergunta, ele diz o seguinte: lancei o cartão e gostaria de saber se para as férias do empregado posso utilizar o campo exceções na tela de apuração de cartão de ponto. Assim não influencia nas horas trabalhadas do restante do mês ou se preencho em outro local. Ou seja, quando a gente preenche o cartão de ponto ali e no mês de férias você preenche os horários ali, o sistema entende que ele trabalhou no período de férias, então ele não vai excluir em razão daquele período ele está de férias. Eu acho que a dúvida dele é esse. Gostaria de saber se para as férias do empregado posso utilizar o campo exceções na tela de apuração do cartão de ponto. Assim não influencia nas horas trabalhadas do restante do mês. Bom, essa opção que tem aqui no cartão de ponto, eu vou entrar aqui no cartão de ponto, visualizar cartão. Essa opção que tem aqui em visualizar cartão, vou excluir esse cartão aqui. Ela não serve para isso. Essas exceções que tem aqui são relacionadas ao dia do fechamento mensal do cartão. Porque tem algumas empresas, por exemplo, que fecham o cartão dia 20 para poder dar tempo a calcular as horas extras para pagar dentro do mesmo mês. Então, se você marcou aqui o dia 31, mas em alguns meses o fechamento ocorreu em outras datas, você vai preencher esses campos aqui e informar na exceção aqui qual foi a data de fechamento dessa folha. Então, essa opção não serve para isso que ele está perguntando aqui. As horas extras, o sistema PJE Calc, ele tem aqui na parte de férias, toda a configuração de férias do empregado. Se você marcar as horas extras fixas, a quantidade de horas extras fixas aqui nas verbas, por exemplo, você vem aqui em verbas, criou uma verba expresso, horas extras, e na configuração dela você marcar uma quantidade fixa de horas extras e marcar proporcionalizar, aqui por exemplo 50 horas extras por mês, e deixando marcado aqui proporcionalizado. Quando você for calcular, deixa eu só ver aqui o histórico, eu acho que eu mexi aqui no período, ele não vai ter histórico para todo o período. Eu vou excluir aqui esse histórico. Aliás, vou fazer melhor, vou entrar aqui na verba. Eu vou colocar aqui para calcular as horas extras sobre o salário mínimo. Só para a gente ver como ficam as horas extras nos meses de férias dele. Se a gente vier aqui no campo de férias, ele gozou férias, por exemplo, em dezembro de 2013 e dezembro de 2014. Então, eu voltando aqui nas verbas, na ocorrência das verbas, da verba hora extra, nos meses de dezembro de 2013, dezembro de 2013 e dezembro de 2014, há a proporção dos dias em razão das férias dele. Mas se você marcar o cartão de ponto, preencher o cartão de ponto manualmente, informando os horários, o sistema vai entender que naquele mês de férias, ele efetivamente trabalhou, então ele teria direito a receber as horas extras normais naqueles períodos. Estamos aqui com o cartão aberto, aqui nos meses de dezembro
de 2013, né, nesse cartão aqui, ele está marcando as horas extras normais, né, como se ele realmente tivesse trabalhado nesse mês. Eu espero que tenha sido essa a dúvida do colega. Vamos para mais uma dúvida relacionada a cartão de ponto. A Helena Ramos, ela diz o seguinte: estou com um problema, pois nos cálculos que fiz de horas extras usando o cartão de ponto não apareceu o valor das horas. Pode me ajudar? Desde já, muito obrigado. Ela está dizendo que ela lançou o cartão de ponto, né? E lá na verba, quando ela veio aqui nas verbas, na configuração das verbas, e provavelmente ela botou aqui importar do cartão de ponto e não apareceram essas colunas aqui. Provavelmente ela esqueceu de apurar o cartão de ponto. Voltando aqui na tela do cartão de ponto, quando você cria os parâmetros aqui do cartão de ponto, você diz se o preenchimento vai ser livre, se vai ser uma programação semanal, se vai ser uma escala, faz toda a configuração aqui e você salva. É necessário que você venha aqui em visualizar cartão e apure, faça a apuração. Nesse caso aqui eu tenho um cartão marcado aqui. Se eu fizer qualquer alteração, vou voltando aqui na tela, se eu fizer qualquer alteração aqui, por exemplo, no horário, uma jornada semanal, eu digo que nesse dia que ele saiu às 23 horas e salvar, essa configuração não vai surtir nenhum efeito aqui no cartão de ponto e por consequência lá na verba também, porque eu tenho que excluir esse cartão antigo que eu tenho aqui e apurar novamente. Aí ele vai considerar as alterações que eu fiz lá. Então, provavelmente, ela deve ter feito as configurações, mas esqueceu de apurar o cartão de ponto, ou então esqueceu de marcar. Ela fala aqui que não apareceu o valor das horas extras. O que pode ter ocorrido também nesse caso é que ela entrou aqui na parte de ocorrência da verba das horas extras e aqui no valor devido não está aparecendo o valor, né? Quando ela fala lá que não aparece o valor das horas extras, é porque esses valores aqui só vão aparecer quando a gente faz a liquidação do cálculo, né? Então, se eu entrar aqui em liquidar, clicar no botão liquidar, voltando lá na tela das verbas, o sistema já vai apresentar o valor. Então talvez seja essa a dúvida também dela. Pode ser que eu tinha achado que era a quantidade de horas extras, mas também pode ser essa tela de valores aqui nas configurações da verba. O Gustavo Plínio Martins, ele pergunta aqui se a gente teria como gravar uma aula exemplificando o cálculo de horas itinerary. O seguinte, as horas itinerary que agora foram excluídas, né, pela reforma trabalhista, elas nada mais são do que horas extras normais. A diferença é que no caso das horas itinerárias, você vai acrescentar aquelas horas de percurso, aquelas horas que o empregado trabalhava, que o empregado se deslocava para o trabalho. Por exemplo, ele gastava 1 hora de deslocamento e foram deferidas essas horas itinerárias. Então, elas serão acrescidas à jornada de trabalho do empregado. O único cuidado que a gente tem que tomar na hora de fazer cálculo de horas itinerárias é o seguinte, que, por exemplo, nessa jornada que a gente tem na tela aqui, digamos que o empregado tem uma jornada, existe uma jornada de 8 horas, digamos que a jornada normal dele seja de 8 às 12 e de 13 às 17, de 8 às 12 e de 13 às 17, e digamos que tenha sido reconhecida 1 hora de deslocamento no início da jornada. Então a gente marcaria aqui 7 horas, né? Em vez de 8, ele entraria 7, considerando 1 hora de percurso itinerary, né? O que a gente tem que ter cuidado, que isso era mais quando a gente ia contar as horas extras manualmente, é que, por exemplo, aqui vai gerar 1 hora extra, mas se
nesse dia, apesar dele ter entrado, dele ter essa hora itinerary, ele tiver saído, por exemplo, às 16 horas, isso não vai gerar horas extras. Então, não necessariamente, quando são deferidas, quando é reconhecida uma hora, por exemplo, de hora itinerary, não necessariamente essa hora será paga como hora extra. Porque se ele não, durante a jornada de trabalho dele, se ele não tiver extrapolado a jornada diária ou semanal, conforme o caso, ele não tem direito a essas horas extras. É reconhecida a hora itinerary, mas isso não será pago como hora extra porque ele não ultrapassou a jornada diária. A Jaqueline Anjos, ela diz que cadastrou os horários corretamente no ponto e o sistema apura as horas extras, mas não apura o adicional noturno. Isso deve estar ocorrendo porque ela esqueceu de marcar essa opção aqui, apurar horas noturnas. Dentro do horário noturno é preciso marcar essa opção, apurar horas noturnas, para que o sistema entenda que a pessoa quer calcular horas extras, né? Por exemplo, se eu marcar aqui um horário noturno, vou alterar aqui para 23h50 aqui em 2 dias, nesse exemplo, eu vou calcular, apurar esse cartão, vou excluir o cartão anterior e vou apurar o cartão. Ele não apareceu aqui horas noturnas, né? Apesar de ter lá no horário de eu ter marcado horas noturnas. Então, clicando aqui, ele tem horas noturnas aqui, mas como eu não marquei, não aparece no cartão. Agora eu vou marcar aqui, apurar horas noturnas, vou salvar. E nós vamos de novo aqui no visualizar cartão. Ainda não tem aqui, porque primeiro eu preciso excluir essa apuração anterior e apurar novamente. E agora sim apareceu a coluna horas noturnas. Então lá na verba, você entrando lá na verba, você tem uma coluna a mais aqui. Quando você escolhe aqui importar do cartão de ponto, ele vai aparecer uma coluna a mais aqui, horas noturnas, para você utilizar nos seus cálculos. O Flávio Rinaldo pergunta o seguinte, que o sistema ele tem um menu específico para indicação de faltas, mas em relação aos afastamentos, como auxílio-doença, licença maternidade, né, nessa opção, com relação a isso, dentro desse mesmo menu de faltas, você vai marcar se a falta foi justificada ou não. Essa opção aqui é que vai fazer com que o sistema entenda essas ausências, como auxílio-doença, licença maternidade, faltas em razão de licença paternidade e etc. Aqui a Vera Lúcia da Silva ela fala sobre uns erros que aparecem quando ela diz assim, aparece um erro e pede para verificar logo do sistema. Como resolvo isso? Bom, o erro mais comum que ocorre no PJCal, que eu acho que eles devem trabalhar isso depois, é aqui no cartão de ponto, quando a gente preenche o cartão faltando um dos horários. Por exemplo, eu tenho aqui no dia 1º de janeiro de 2013, de 7 a 20. Se eu marcar só a entrada e esqueci de marcar a saída e salvar, quando eu for apurar esse cartão, ele vai dar um erro, né? E ele vai fechar ele vai fechar o sistema. Eu vou excluir esse cartão anterior e vou tentar apurar um novo cartão aqui e ele vai dar um erro. Ele deu um erro inesperado. Verifique o log do sistema, que às vezes ele dá um erro que fecha o sistema mesmo, né? Fecha o cálculo. Nesse caso aqui, ele apenas apresentou um erro inesperado. Verifique o log do sistema. Então, isso com certeza foi esse horário que eu marquei aqui, que eu esqueci de marcar a saída, né? Então, eu vou marcar aqui uma saída e vou salvar. E vamos tentar por aqui para ver se ele vai dar o mesmo erro. Ele já não deu erro, ele vai apurar normalmente. Então,
normalmente o erro mais comum que eu tenho visto no PJ Calc é essa situação. O Edivaldo Matias ele tem a seguinte dúvida. Ele diz que a convenção coletiva, né, uma determinada convenção coletiva, diz que as 2 primeiras horas de trabalho devem ser pago com um percentual de 50%, as demais com 100%, as horas extras trabalhadas aos domingos com 150%, e ele dá aqui a jornada do empregado de segunda a sábado de 8 às 23 horas, e com intervalo de 15 minutos, né, e aos domingos das 8 às 15 horas, e diz que nos domingos ele não pode ultrapassar 6 horas. O que ultrapassar 6 horas deve ser pago com 150% de acréscimo. Então, vamos ver como seria essa configuração aqui no PJE Calc. A primeira coisa que tem que marcar é essa opção aqui, apurar primeiras horas extras em separado. E aqui você coloca 2 horas, que é o caso que ele falou lá. A segunda opção é marcar extras aos domingos em separado, né, para que a gente possa aplicar aquele percentual de 150% sobre elas. Em seguida, aqui na jornada diária do domingo, você deve alterar para 6 horas, para que o que ultrapassar 6 horas seja considerado como horas extras. Então, essa seria aqui a simulação da jornada de trabalho dele. Então, o que eu preciso alterar aqui é basicamente isso. A jornada aqui em cima, né, a jornada padrão do domingo, e fazer essa configuração aqui em cima. Então, vamos salvar. E vamos ver aqui como fica essa configuração. Vou excluir esse cartão anterior. E vamos apurar novamente o cartão. Pronto. Então aqui ele teria essas horas extras aqui em separado, que seriam com 50% de aumento. Essas horas extras normais aqui seriam com 100%. E essas horas extras em repouso seriam com 150%. Então, lá na verba, ele faria essa configuração. Criaria uma verba para cada opção dessa que ele quer. E na configuração de cada verba, ele marcaria aqui a verba correspondente, né? A coluna correspondente. Então, para as horas extras, para essas horas extras de 50%, que seriam até as 2 primeiras horas, ele vai marcar essa opção aqui, primeiras horas extras em separado. E aqui o percentual vai ser 1,5. Na outra verba, que seriam as horas extras de 100%, ele vai selecionar essa opção aqui, horas extras. E aqui o multiplicador será 2. E na terceira verba, que seriam as horas extras aos domingos, ele vai selecionar essa coluna horas extras em repouso, né? E aqui o percentual vai ser 2,5. Né? O percentual que ele diz aqui é 150%. Né? Então o percentual aqui vai ser 2,5 para cálculo dessas horas extras de 150%. Então, a configuração basicamente seria essa. Bem, outra dúvida que me foi reportada esses dias foi com relação à escala, né? Algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas com relação a essa parte aqui de escalas. A gente tem aqui no preenchimento de jornadas 3 opções, né? A opção livre, que você vai, quando você salva aqui, você deve entrar aqui em grade de ocorrências e marcar manualmente em todos os meses, né, a jornada que você quer. A gente tem a segunda opção, que é a programação semanal. Então, nessa programação aqui, você tem a possibilidade, inclusive, de marcar nos feriados qual a jornada trabalhada nos feriados, nos domingos e nos demais dias da semana. Aqui, essa opção aqui
Normalmente a gente utiliza quando, por exemplo, a gente tem uma jornada específica. Na sentença, por exemplo, diz que a pessoa trabalhou segunda, quarta, sábado e domingo em tais horários. Você vai preencher aqui para que o sistema calcule de uma forma bem uniforme em todo o período trabalhado. E a escala, nós temos a seguinte situação. Nós temos algumas escalas aqui pré-cadastradas, por exemplo, 5 por 1, que se você escolher uma dessas escalas, 6 por 1, por exemplo, você vai atualizar aqui e vai preencher, vai clicar nesse botão atualizar, ele vai abrir aqui para você preencher como será essa escala 6 por 1. Então, se eu escolher aqui uma jornada 6.1, ele vai marcar que o 7º dia é o dia da folga, né? Então, aqui, se você preencher aqui em todos os dias, ele vai marcar lá 6 dias trabalhados e um dia de folga, o 7º dia, tanto que ele fica inabilitado aqui para preenchimento. Eu posso também escolher outros tipos de jornada, como por exemplo 12 por 36, né? E aí ele vai preencher, trazer 2 campos aqui, 2 dias para eu preencher. E você, nesse caso desse tipo de jornada, você deve dizer o início da escala, né? Por exemplo, 18 horas. Então, se eu marcar aqui 18 horas, ele já vai preencher que um dia ele trabalha de 18 a 6 e no outro dia ele está de folga, né? Da mesma forma, eu posso botar aqui que ele entra às 7 horas da manhã e ele já vai preencher de 7 a 19 e o outro dia vai ser o dia de folga. 12 por 48, a situação é semelhante, né? Eu posso dizer que ele vai entrar às 18 horas, né? E ele vai preenchendo aqui de acordo com essa jornada de 12 por 48 em toda a escala. Bom, outra situação que eu tenho visto que tem gerado alguma dúvida é com relação às escalas, quando a gente tem a seguinte situação. O empregado, a folga dele, por exemplo, é na segunda-feira, né? Então, como a gente fazer o sistema entender que a folga dele é na segunda-feira e não no domingo, por exemplo. Você deve marcar aqui, escolher a escala outra. Você deve marcar aqui nos dias trabalhados 7 dias. E aqui você exclui o dia em que é a folga do empregado. Nesse caso aqui, o 2º dia, que é a segunda-feira, ele não trabalha. Então, considerando essa jornada aqui, o empregado vai trabalhar 6 horas extras por dia, né? Em cada dia de trabalho, né? Então, aqui, se eu marcar, por exemplo, uma hora extra excedente à jornada diária, o sistema vai calcular 6 horas extras em cada dia e ele não vai considerar o domingo. Para isso, a gente deve desmarcar aqui, considerar feriados e deve desmarcar também horas extras aos domingos em separado, né? E aqui, na jornada padrão, você deve informar a segunda-feira como 0, né? Então, essa jornada na segunda-feira não era para ele trabalhar. E nos demais dias você preenche com a jornada normal dele, 8 horas ou 7 horas e 20, né? Normalmente, essa jornada aqui deve ser, se houver aqui uma compensação, uma compensação de jornada, deve ser 7 horas e 20 minutos, né? E não 8 horas. Por quê? Em razão da compensação de jornada. Então, no sábado, provavelmente, ele vai trabalhar não apenas 4 horas, mas 7 horas e 20 minutos, em razão da jornada de 44 horas semanais. Então, nesse caso aqui, eu vou só marcar na segunda-feira a jornada de 0. Por quê? Se lá no cartão de ponto, em alguma segunda-feira, ele tiver trabalhado, eu posso marcar, né? Ele vai calcular qualquer hora que ele trabalhar. Se ele trabalhar 1 hora na segunda-feira, essa hora vai ser considerada como extra.
O grande problema aqui é que não há como a gente pagar, o sistema calcular essa hora extra trabalhada na segunda-feira como 100%, né? Então aí o sistema não tem essa opção aqui de eu marcar que essa hora extra realizadas às segundas-feiras seriam pagos com um adicional de 100%, por exemplo. Ele não calcula separado, ele vai somar com os demais dias. Então, se eu salvar essa opção aqui e eu vier aqui no cartão de ponto e apurar, ele vai fazer a apuração considerando aqueles critérios, né, sem considerar o domingo como um dia feriado, né, como um dia de repouso, né? Então ele calculou aqui, ó, nesse primeiro mês aqui, ó, foram 26 dias trabalhados, né, 6 horas extras em cada dia, deu 156 horas, e assim sucessivamente. E aqui, lógico, eu escolhi a opção aqui, as horas extras excedentes da jornada diária, mas eu posso escolher também a semanal ou a mais favorável ao empregado. E aqui é importante a configuração dessa jornada de trabalho padrão de acordo, né, com o que está no processo ou está na vida funcional do empregado, né, para ver qual será realmente a jornada dele. Então a manipulação aqui dessa parte da escala pode ser realizada aqui de várias maneiras, né? Você pode configurar aqui quantos dias trabalhado e escolher o dia da semana em que ele irá folgar. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sanado aí essas dúvidas, né? Em breve eu estarei divulgando novos vídeos. Um abraço e até o próximo.